Atenção, atenção, hein? Geladeiros e geladeiras. Geladeiras é foda. Pessoas que gostam de gelada deste Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, da comunidade lusófona, de todos os lugares e cantos do mundo. Chegamos, hein? Chegou a hora de destampar a primeira nessa sexta-feira, depois de uma semana cheia, recheada de grandes emoções. E para terminar, né, a sexta-feira, mais uma informação que mexe com o coração, especialmente do torcedor aurinegro, mas do torcedor em geral, que gosta de futebol, da Alemanha como um país também amante do futebol. Isso porque Marco Reus hoje se despediu do Borussia Dortmund. Óbvio, vai terminar a temporada, não vai renovar o seu contrato, não vai parar a carreira, ao que tudo indica. Depende, também não sei. Mas enfim, rolou o vídeo da despedida, o anúncio oficial, algo que já esperávamos. E por isso, antes de começar o programa, eu queria fazer aqui um brinde, né? Geladinha tradicional aqui do norte, Super Boxita. Fazer um brinde, ó, a Marco Reus. Não poderia ser diferente na abertura deste humilde programa. Então, tintim por tintim, viva Marco Reus! Obviamente que eu vou dar minha opinião sobre Marco Reus em meu depoimento aqui no programa, até porque a galera caprichou nas perguntas dessa vez, hein? Para quem não sabe, toda quinta-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Você pode participar, eu vou responder aqui no YouTube. É um cross de YouTube e Instagram nesse programa. E, portanto, vocês lotaram dessa vez de perguntas, obviamente, nesse contexto de Liga dos Campeões, e muitas delas sobre Borussia Dortmund e muitas delas sobre Marco Reus. Mas antes de responder sobre esse assunto, lembrar que esse programa é um oferecimento da KTO, cara, a nossa grande parceira aqui do canal, que mantém esse canal pujante. E eu gostaria de lembrar a todos que eu acertei o resultado e o autor do gol de Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. E essa dica estava no meu Instagram junto com a KTO. Portanto, eu vou deixar o link fixado aqui, o meu link exclusivo para vocês se inscreverem. Quem se inscrever pela primeira vez vai ganhar 20% de bônus no primeiro depósito até R$100. Portanto, fica aí a dica e fica também o convite para vocês se divertirem, porque semana que vem tem mais. Ou seja, bora lá, cerveja. O Showa Kawan mandou aqui: Quesada, Reus ganhando a Champions seria uma lição de que dinheiro não é tudo? Muito, muito boa pergunta, primeiro lugar. Segundo, vou utilizá-la para responder todas as do Marco Reus e dar minha opinião aqui. E respondendo claramente, sim, seria uma lição de que dinheiro não é tudo. Para aqueles que são mais apaixonados pelo jogo, pela história das equipes, pelo futebol raiz, né? Pela emoção, pela paixão, e não apenas pelo futebol como forma de negócio, que hoje em dia é muito assim, né? E o dinheiro vale demais e o dinheiro compra peças fundamentais para você ganhar títulos. Esse jogador, Marco Reus, ou o tipo de jogador, está cada vez mais escasso. A gente tem outros exemplos, né? No futebol europeu, por exemplo, o Totti nunca deixou a Roma para se tornar um ídolo eterno da história do clube, mas também teve possibilidades maiores. No Brasil, alguns jogadores, o Marcos e o Rogério Ceni, mas dentro do contexto brasileiro, eles foram muito vitoriosos, né? Dentro do contexto sul-americano das suas equipes. O Marco Reus, não. E eu acho que isso que diferencia a história dele. Ele nunca ganhou um título expressivo, né? Ele ganhou a Copa da Alemanha, é verdade, mas ele nunca ganhou a Bundesliga e nunca ganhou a Liga dos Campeões da Europa. Bateu na trave em 2013, exatamente em Wembley. Vejam só vocês a ironia do destino, a final deste ano em Wembley, e o Borussia Dortmund podendo voltar a esse palco. Então, a trajetória do Marco Reus com o Borussia Dortmund, ela tem um quê especial, porque é a resiliência, é a insistência, é o amor pelo amor. Ele não começa jogando no Borussia Dortmund,
Aliás, a base ele faz lá, ele é torcedor do Borussia Dortmund e tal, ele é cria da cidade, mas ele vai para o Borussia Mönchengladbach e depois volta para o Borussia Dortmund. Passa 12 anos no clube. Exatamente os 12 anos de hegemonia aí do Bayern de Munique dentro da Bundesliga, né, das conquistas consecutivas. E também essa derrota na final da Liga dos Campeões. Há uma cicatriz muito grande recente, né, na Bundesliga da temporada passada, porque seria a Bundesliga de Marco Reus, né, a conquista da primeira na sua carreira, e faltou muito pouco. Né, a derrota em casa, na última rodada, entregou o título para o Bayern de Munique. Faltou muito pouco. E isso deixa o torcedor naquela sensação de que falta alguma coisa. Talvez seja mesmo uma das histórias mais bonitas, se não a mais bonita, desta Liga dos Campeões, daquelas que colocam um personagem para vencer o título. Ele não é titular, mas a verdade é que o Marco Reus é parte importante do DNA daquilo que representa o Borussia Dortmund. Um time que tem uma cidade, um time que é conhecido pela sua torcida, pela sua muralha, pelo seu estádio e pelo amor de Marco Reus por esse escudo, por essas cores. Não é e não foi a primeira vez que a gente fala de Marco Reus deixando o clube. Dessa vez é um anúncio oficial, muito ligado ao final do contrato. Ele, enfim, não vai parar de jogar, o que tudo indica. Vai continuar a carreira, talvez em outro lugar, né? Alguns clubes da MLS já estão de olho. Quem sabe alguns do Brasil não se mexem, não se movimentam. Não sei, nunca sabemos, né? Inclusive ele tem um nickname no Instagram, Marcinho11, que é muito por conta e homenagem ao futebol brasileiro, né? Os Inhos da vida. Mas uma coisa que marca bastante a carreira do Reus é que ele sempre disse não a outros projetos pelo amor ao Borussia Dortmund. Ele disse não ao Bayern de Munique na época de Jupp Heynckes, e isso outros não fizeram, como Mario Götze, como Lewandowski, como o próprio Hummels, que bateu e voltou. Ele disse não a clubes gigantes da Inglaterra, ele disse não ao Real Madrid. Ele foi ficando com muita qualidade técnica, um jogador muito efetivo. Óbvio, com o passar dos anos, essa efetividade foi se quebrando, né? Ninguém é eterno, mas foi muito importante no contexto do clube e para ter, especialmente o torcedor, ter alguém representando ele dentro de campo. Fica aí a nossa homenagem a Marco Reus, que é uma lenda do futebol, e para o torcedor do Borussia Dortmund ainda há esperança de vê-lo levantar um grande troféu no final dessa temporada. Seria bonito uma história dessa em Wembley. Pedro H0911. O Porto pensa em alguns nomes para substituir Taremi na próxima temporada? Boa pergunta. O Taremi está indo para a Inter de Milão, né? É mais um péssimo negócio do Porto, que já era para ter vendido na temporada passada e agora vai sair a custo zero. E pelo que eu sei, pelo que me passaram, o Porto ainda está em dificuldade para planejar a próxima época, a próxima temporada, por conta das eleições, que foram agora, no final de semana, e por conta do novo treinador. Eu não acho, ou pelo menos eu não tenho informação, de que algum nome esteja na mesa do Vilas Boas nesse momento. E é ele que vai bater o martelo. Nando Silvino, mais uma do Porto aqui, ó. André Vilas Boas era bom técnico, por que deixou a carreira para ser presidente? Ele sempre deixou a entender que não seria técnico por muito tempo, né? Ele é muito torcedor do Porto. Para quem não sabe a trajetória, ele, enfim, começa no Porto via Bob Robson, né? Ele, quando era, enfim, ainda muito jovem, escrevia cartinhas para o Bob Robson, para colocar lá na caixa de correio dele, na casa dele, quando o Bob Robson era treinador do Porto, com ideias de tática, com ideias de jogo, enfim, e o Bob Robson trouxe ele para trabalhar junto, muito como tradutor, né? Ele que é de família bem abastada aqui da cidade, e ele se transformou num belíssimo treinador, né? E fez um dos times mais empolgantes do Futebol Clube do Porto dos últimos tempos, aquele time do Hulk, do Ramos Rodrigues, enfim, do Lúcio, de outros tantos bons jogadores, Falcão Garcia, campeão da Liga Europa e tal, mas ele, ao longo dessa estrada, foi fazendo um percurso mais de
como é que eu posso dizer, projetos financeiros do que projetos interessantes a nível de futebol. Tudo bem, ele foi para o Chelsea, não deu certo, bateu no Tottenham, não deu certo, e depois foi fazer dinheiro, né? Na Rússia, na China e no Olympique de Marseille, recentemente esteve aqui no Porto para fazer um jogo contra o Futebol Clube do Porto, já demonstrava um pouquinho de canseira com o mundo de treinador e já dava nas vistas que seria presidente cedo, né? Ou pelo menos se candidataria para ser presidente cedo. Então, basicamente, foi uma escolha dele por todo esse contexto que eu falei, né? Era uma prioridade dele estar mais ligado ao clube do que praticamente à função de treinador. Mário Cardinale. Um brinde a você, meu querido. E o Bayern de Munique, hein? Uma temporada tumultuada com chances de levar a orelhuda. Como explica? De algumas formas. Primeiro, a temporada é tumultuada sim, mas o Bayern de Munique tem um plantel dos mais fortes da Europa. E tem um treinador muito experiente nessa competição que chegou recentemente a 2 finais. Isso coloca muita coisa em contexto, né? Porque, enfim, não é uma vaca em cima de um telhado, que a gente não sabe como foi para lá. É sim um clube com muita tradição, muita camisa, com estádio forte, enfim, que respira essa competição de forma diferente, que tem 6 títulos na prateleira, somado a vários jogadores importantes que vestem essa camisa hoje, individualidades. Aí estamos falando, cara, Sané, Coman, Musiala, Gnabry, Harry Kane, Thomas Müller, Goretzka, que já venceu a competição, inclusive esses muitos que eu falei, com o Bayern de Munique, do Kimmich, do De Ligt, enfim, Mazraoui, titular da seleção marroquina, o Rafael Guerreiro, jogador de seleção portuguesa, Manuel Neuer no gol. Estamos falando de um time bem completo, para não falar outra coisa em termos de plantel. E as coisas não estavam funcionando dentro da temporada da Bundesliga, muito por conta do DNA do treinador não encaixar com o DNA do clube ou dos jogadores. E a partir do momento que eles seguiram caminhos diferentes, mas continuaram juntos, eu acho que teve mais liberdade para todo mundo. Quebrou-se aquele gelo e quebrou-se um pouco daquela sensação do Tuchel ter que agradar todo mundo. E ele começou a fazer a parada do jeito que ele queria. Tanto que hoje o Bayern de Munique da Champions é um time muito menos Bayern de Munique, mais Tuchel. É um time muito mais reativo, um time que se preocupa com a marcação, um time que morde, do que propriamente um time que joga para frente, como um rolo compressor, deixando a linha alta de defesa desprotegida, porque sabia, como em 2020, sabia que poderia resolver a parada em qualquer momento, por conta da qualidade individual dos seus jogadores. Enfim, é um time muito mais turro, é um time mais copeiro, se você quer colocar dessa forma. Então, por isso, está na semifinal da Liga dos Campeões, mas ainda tem um mundo para escalar no Santiago Bernabéu para chegar na decisão. Glauco Adriel mandou: boa tarde, Quesada. Qual o melhor time de futebol que você já viu jogar? Essa é boa. Vale seleção também, né? Cara, eu acho que da minha geração, assim, eu tenho umas fitas antigas aqui. Fitas, hein? Olha só como eu tô ficando velho. De jogos da década de 70, 80 e tal. E eu sempre que posso dou uma olhada na Copa de 82, né? Mas eu não vi jogar. Agora, aquele Brasil, pra mim, daquilo que eu vi no vídeo, muito pouco se compara, né? Aquele quarteto de meio campo, enfim, um time completo em todas as posições, com Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, Júnior, Leandro, enfim, Éder. Era uma equipe linda de ver jogar, né? Linda de ver jogar. Mas eu não posso colocar porque não é da minha geração. Eu acho que o Barcelona do Guardiola, né? Do Messi, do Xavi, do Iniesta, marcou uma geração e mudou, de certa forma, alguns paradigmas no futebol, né? Então eu acho que essa seria a grande equipe da minha geração. Era bonito de ver jogar. Para quem gosta do tic-tac, eu não sou assim um fã apaixonado, mas aquilo era espetacular, né? Aquilo era de outro planeta e não é à toa que aquele time parecia imbatível. Mas eu gostei muito também do Barcelona do trio MSN, né? Gostei muito do Real Madrid da época do Mourinho, que bateu o recorde na Liga Espanhola na transição ofensiva. Gostei muito do Bayern de Munique em 2020 e não só 2013 também, campeão da Champions.
mas se for para eleger um, eu vou nesse caminho aí. Eu acho que foi disruptivo o que aconteceu independentemente se você é fã do Barcelona, do Real Madrid, de qualquer coisa, você precisa dar o braço a torcer para isso. Souto04. Quesada, só queria dizer que sou muito seu fã, você é o the best. Obrigado. A cada elogio aqui eu vou tomar um gole. Eu tomo um gole. Obrigado, Souto. Vinícius Alves, fala Quesada, qual o motivo da discrepância entre técnicos brasileiros dos portugueses? Assim, eu não gosto muito de emplacar por nacionalidade a parada, sacou? Eu acho que hoje há um volume maior de treinadores portugueses capacitados do que brasileiros, ou que escalam no cenário internacional de uma forma mais contundente, mais rápida, até porque os treinadores brasileiros não chegam no futebol europeu. Uma por conta dos estudos, né? As universidades portuguesas, elas formam treinadores e foi uma parceria junto já com o curso da UEFA para você adquirir as licenças, ou seja, o treinador português ele teve que passar por um sistema de estudo do jogo muito grande, e aí também entra a questão de literatura portuguesa nesse sentido. Muitos treinadores escrevem livros didáticos, táticos, sobre ideias de jogo, conceitos, enfim, como aplicá-los na prática, na teoria e tudo. E esse consumo de conteúdo faz com que as universidades estejam abastecidas e o treinador tenha mais munição para desenvolver diferentes tipos de repertório. Isso não significa que a nacionalidade tenha alguma coisa a ver com isso. Tem a ver que aqui foi possibilitado isso por um projeto, um sistema que foi implementado com a periodização tática lá, no início dos anos 2000. Mourinho abriu muitas portas para os treinadores portugueses no mundo inteiro e depois eles foram se provando em diversos cenários, até chegar no Brasil com o Jorge Jesus. Né? E aí o Brasil é também uma coisa de moda, né? Quando a parada dá certo, se prepara porque vem portuguesada aí, né? Depois alguns voltam, é verdade, e outra moda vai surgir. Mas essa moda específica tem um motivo para dar certo, né? Esse estudo todo que eu falei, e realmente os portugueses têm um prestígio muito grande, não só no Brasil, mas se a gente falar em outros mercados, o técnico português ele é muito bem avaliado. Eu lembro que eu fiz uma reportagem especial em 2016, 17, sobre a formação dos técnicos portugueses, né? Porque eu lembro que, enfim, eles estavam dominando as competições europeias. Tinham vários na Liga Europa, tinham vários na reta final da Liga dos Campeões. E, cara, desde aquela época eu recebi muitas mensagens de treinadores elogiando e dizendo exatamente isso. A questão da evolução dos treinadores portugueses passa por esse conceito de estudo e essa elaboração que talvez outros lugares não se renovou tanto quanto em Portugal. Cris Teixeira 1530. Você achava que poderia ter 2 times alemães chegando até as semifinais da Champions? Vou ser honesto, não. Eu não apostava tanto nesse Borussia Dortmund, até porque, vamos ser honestos, né? Um time que perde do jeito que perdeu a Bundesliga na temporada passada, perde o seu melhor jogador, é muito pressionado a temporada toda, o trabalho do Terzic é pressionado a temporada toda, normalmente não chega numa semifinal de Liga dos Campeões, mas os contextos ajudaram, né? E por mérito, é um time que cresce em jogo grande, é um time que não desiste, é resiliente muitas vezes, e é um time de puro entretenimento, né? E quando você tem esse entretenimento, você se expõe muito, mas ao mesmo tempo você também agride. E dentre essas características o time foi chegando. Não imaginava quando saiu o sorteio lá da Liga dos Campeões, da fase de grupos, o Borussia caindo no grupo da morte, que estaria na semifinal da Liga dos Campeões. Acho que poucos imaginavam. Talvez até o torcedor do Borussia mais otimista não conseguiria imaginar. Agora, com relação ao Bayern de Munique, eu já tinha uma suspeita que o time iria longe. Essa suspeita foi se diluindo um pouquinho ao longo da temporada. Mas lá atrás, quando a gente olhava para o plantel, quando a gente olhava para o treinador que estava lá, a experiência, enfim, um cara talhado para a Liga dos Campeões, eu achava que o Bayern de Munique teria como competir para estar nesse momento. Então, dentre os dois, eu apostaria no Bayern de Munique. Mas agora, para vocês verem como são as coisas, o Borussia Dortmund, nesse exato momento, está com uma chance a mais de ir para a final, porque ganhou o primeiro jogo da semifinal.
Então, enfim, não é uma ciência exata. Definitivamente, futebol não é uma ciência exata. O Gabriel Góes mandou: com essa série de negativas do Bayern, dos treinadores, né? Chegou a hora de ligar para o Special One? Boa opção? Olha, eu nunca achei que o Mourinho, pelo DNA, né? Por aquele que ele já apresentou em outros lugares, daria muito certo no Bayern. Mas, se a gente pegar algumas opções que surgem, alguns nomes aí, eu prefiro o Mourinho. Eu, particularmente. Eu acho que o Mourinho tem um grande problema que é a questão do ego, né? E de ser o Mourinho. Que ele vai bater de frente com uma diretoria que também tem um ego muito grande, que não para de falar nos microfones, que não para de queimar o treinador que está lá às vésperas de uma semifinal de Liga dos Campeões. Esse é um grande problema. Mas se você comparar, Mourinho ou Rangnick? Mourinho, né? Mourinho ou De Zerbi? Eu prefiro Mourinho. Pô, você tá louco? O De Zerbi é uma dúvida. O Mourinho também tem as suas, mas, né, é muito mais testado ao mais alto nível. Ah, mas o Bayern vai jogar então no contra-ataque? Eu não acho que o Mourinho iria fazer isso. E eu já vi repertórios diferentes do Mourinho. Mas é assim, não fala alemão, falaria inglês, isso parece não ser um grande problema, mas eu não sei se seria a minha primeira opção. Eu acho que eu engoliria o orgulho nesse exato momento e falaria com o Hans Flick, que está dando sopa no mercado e venceu o sextete. Paul Henrique 14. A chegada de Nuri Sahin foi importante para o Borussia Dortmund nessa Champions? Sim, os dois diretores que chegaram, dentre ele o Nuri Sahin, né, ex-jogador, inclusive do Borussia Dortmund, foi importante para equilibrar as coisas um pouquinho e aliviar com o Terzic, porque o Terzic já estava batendo muito de frente com alguns jogadores, algumas lideranças, inclusive o próprio Marco Reus, e o Sahin é um cara da meiuca ali, pelo que me falaram, sacou? Então ele foi importante nesse sentido para equilibrar os ânimos. E é um cara boleiro, conversa bastante com a juventude e tal. Paul Henrique 14 também mandou: quando vem ao Brasil, qual gelada gosta de tomar? Já falei algumas vezes. Chopinho Brahma. Cremoso, depende do lugar. Cremoso, não pode faltar. E uma Colorado também, né? Mais encorpadinha. Num churrasco, vai muito bem. Bruninho Fute 1, maldito, mandou aqui um negócio. Allianz Arena ou Signal Iduna Park? Putz, esse eu quero. Assim, como estádio, tá? Para trabalhar, de beleza. Eu gosto mais da Allianz. Quase que eu caí aqui. Eu gosto mais da Allianz Arena. Mas como torcida, eu acho que a torcida do Borussia Dortmund tem mais força. E a muralha faz toda a diferença, né? Cara, é impressionante a muralha. É uma coisa assim que algum clube brasileiro poderia colocar em prática, né? Que quer construir estádio aí, porque aquela inclinação, o projeto, o desenho, 25 mil pessoas, o tamanho, enfim, tudo faz com que aquilo seja realmente amedrontador para os caras adversários, assim, chama muita atenção. E aí, nesse quesito, o Signal Iduna Park vence. Fiquei em cima do muro, né? Bruninho Futil mandou: Luxemburgo no Bayern já é realidade. Bebeu, né? Enfim, não te julgo. Rian Vasconcelos, qual peça ou posição você acredita faltar no Bayer Leverkusen, pensando na UCL da próxima temporada? A pergunta é boa, tem que ver se o Frimpong não vai sair, né? Porque ele tem uma multa aí de 40 milhões de euros e tem muita gente interessada. Se ele sair, o Tela parece que cumpre bem aquela função. Tem que ver o Arthur agora também, né? Ex-América Mineiro, que me parece que é um cara que vai ser lapidado pelo Xabi Alonso. Então tem que ficar de olho nessa posição, porque ela foi fundamental, né? O ala pela esquerda, né? O jogador que tem os gols que tem e tal. Mas, cara, eu acho que um centroavante reserva, mais das características do Boniface, porque quando o Boniface não esteve, fez falta. E é isso. Não tem muito o que falar. Os zagueiros estão bem, se sair algum tem que contratar, no meio-campo também. Se sair alguém tem que contratar. Agora, não vejo assim uma carência muito grande em alguma posição. Segundo volante, você tem o Endrit, você tem o Palácios, o Chaka
talvez um substituto com as mesmas características, isso sim seria importante, mas mais reservas do que propriamente titulares, né? O Thomas Peixoto, Bayern e Real ficou tão amargo para os alemães quanto Arsenal e Bayern ficou para os ingleses? Não, 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 não. Hum. Primeiro que o Arsenal era favorito contra o Bayern e o Bayern não era favorito contra o Real Madrid mesmo jogando em casa. Segundo que o Arsenal não amassou o Bayern no Emirates. O Bayern jogou melhor que o Real Madrid, na minha visão. Não amassou, mas, enfim, jogou melhor que o Real Madrid, algo que não aconteceu no Emirates. Então, eu acho que tem aí uma diferença realmente. Entretanto, cara, a situação tá mais favorável para o Real Madrid do que para o Bayern de Munique. Decide em casa, Santiago Bernabéu, blá, 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 blá. A gente já sabe como é o Real Madrid na Liga dos Campeões. Só que futebol é futebol, tá? Futebol é futebol. E vice-versa. Perguntinha aqui do Pericles Marcelino Tovella. Você acha o Füllkrug assim tão feio? Ou você está apenas brincando? Não, eu tô brincando, cara. Assim, ele não é um projeto de beleza, né? Mas não acho ele tão feio assim, né? Eu acho que se ele se cuidasse um pouquinho, especialmente aqui o ala pelo lado direito, né? Que ele tem faltando aqui, né? Ele ficaria mais bonito, né? Enfim, ele é o típico. Cara, é o típico cara do interior da Alemanha, né? Assim, tá nem aí. Tava jogando a segunda divisão outro dia, aí depois foi pro Werder Bremen, marcou uns gols, ganhou o respeito, foi pra Copa do Mundo 2022, foi o melhor da Alemanha, né? Junto com o Musiala ali. Aí depois, agora faz a sua primeira temporada num clube grande, no Borussia Dortmund, e finalmente, consegue brilhar e tá, enfim, em evidência. Então ele assim, não é aquele típico boleiro, né, que se cuida, que cuida do visual e tal. E dá, e dá para perceber, mas ele também não é feioso, não. Eu falo brincando. Agora, pegou o bordão, hein? Quando ele tá feio, esquece, esquece. Eu tenho que ensinar esse bordão a ele, né? Aliás, não fui eu que criei esse bordão, porque acho que vem da época do Michael no Flamengo, mas eu que adaptei para o Füllkrug. Atenção, royalties, hein? Quero royalties. Ele manda também aqui, o Pericles. Você acha que a temporada do Leverkusen é histórica ou apenas muito boa? Histórica. Histórica, não tem outra palavra. E se terminar sem perder de ninguém, Pericles, aí vai ser coisa de outro planeta, tá? E ó, tá muito próximo disso. Eu tava vendo o jogo contra a Roma ontem, pela Europa League, e era um jogo que eu achava que poderia azedar esse caldo da invencibilidade, porque a Roma melhorou com o De Rossi, jogava em casa, jogo que os italianos adoram e tal. O Bayer Leverkusen deitou de novo. 2-0, uma tranquilidade, um golaço do Andrich, mais um do Wirtz, números espetaculares. Histórica temporada. Um time que nunca tinha vencido absolutamente nada, venceu a Bundesliga, vai vencer muito provavelmente, e aí não tô querendo zicar não, mas é a realidade, né? Vai pegar um time da segunda divisão, o Kaiserslautern, na final da Pokal. Aliás, novidade para vocês, estarei na final da Pokal em Berlim, hein? Alô, Berlim! Me aguarde, estarei lá para acompanhar esse jogo, se tudo der certo. E tem a possibilidade de conquistar a Tríplice Coroa, então é um time histórico, não tem outra palavra. O Ivo Mourão 5, você acha que o Bayern pode eliminar o Real no Bernabéu? Eu acho que sim. Vamos colocar o favoritismo do lado do Real Madrid, que é muito justo. O que esse time fez no Santiago Bernabéu nos últimos anos é muito respeitável. Essa aura que o Real Madrid tem dentro da Liga dos Campeões e os 14 títulos na prateleira colocam o favoritismo do lado do Real Madrid. Mas por outro lado, a gente vê um time que está no seu melhor momento da temporada, o Bayern de Munique, que se encontrou dentro de um esquema de jogo muito por conta do técnico competitivo, cara.
E o Bayern de Munique tá muito focado, muito solidário, com muita fome. Porra, o treinador outro dia quebrou o dedo dando uma preleção no jogo contra a Lazio. Quebrou o dedo do pé, chutou lá o negócio, enfim, foi emocionante e o time venceu de 3-0. Depois montou uma arapuca tática para cima do Arsenal. Não é qualquer time, é o Arsenal, lidera lá as estatísticas, tudo da Premier League. Depois, ou liderava na época, depois foi na Allianz Arena e conseguiu virar o jogo para cima do Real Madrid. Foi melhor que o Real Madrid. E agora, no Santiago Bernabéu, vai ter a sua grande missão. Os caras estão com fome. E o Tuchel tá com, como diria o Vanderlei Luxemburgo, apontado para cima, né? Porque ele não quer deixar o Bayern com a sensação de que a temporada foi um fracasso. E os jogadores compraram isso, cara. Eu sinto isso. O De Ligt vai voltar. Isso dá um equilíbrio melhor na defesa. Já voltou a treinar, já voltou a correr. Vai ser poupado agora no final de semana, mas deve voltar. O Kim Min-jae fora. E aí o time vai estar ajeitado. Vai ser uma batalha. Eu não tenho dúvida, tá? Vai ser uma batalha daquelas na quarta-feira que vem. Vini Araújo, as vagas a mais da Itália e da Alemanha, né, no ranking para a Liga dos Campeões são permanentes? Não, aquilo é um ranking de pontuação, ou seja, na próxima temporada o ranking vai estar valendo novamente, né? De acordo com as performances das equipes dentro das competições europeias. Mas, ó, baita notícia, né? Porque o Borussia Dortmund está em quinto, vai conseguir essa vaga para a próxima temporada. O Stuttgart voltando à Liga dos Campeões. É muito bom para o futebol alemão ter essas 5 vagas. O Yarth mandou aqui, Champions muito disputada. Será que a Champions mais imprevisível da década? Ah, teve outras, né? O Real Madrid tá, então não é tão imprevisível assim. Mas claro que é uma das mais disputadas. Isso sim, imprevisível não sei se é a palavra, mas mais disputada, eu acho que sim, né? As quartas de final foram um deleite. Fábio CGF, Dortmund pode surpreender nessa Champions? Pode, já está surpreendendo, já é a grande surpresa, já é o patinho feio. O Dortmund é o patinho feio que vai jogar no Parque dos Príncipes. Com Füllkrug e companhia derrubar o príncipe Kylian Mbappé. Essa é uma história da Liga dos Campeões. É uma grande história. Com Hummels e Royce podendo voltar a Wembley, podendo vencer finalmente uma Champions com a camisa do Borussia Dortmund. É uma grande história. E já é uma surpresa. Mas tem muita água para rolar, muita água para rolar. Gilson Freitas, fala Arturic, mandou um croata aqui do Tercite, hein? Quando ele tá feio, esquece, eu tô torcendo muito pro Borussia ir pra final, um abraço. O Samuel Faria toda vez me faz a mesma pergunta, não sei se é você, Samuel, mas agora vai ser. O Corinthians vai ganhar alguma coisa? Eu não sei ainda, cara, é muito cedo pra gente falar sobre isso, acho que o Corinthians tá num processo de evolução, as pessoas veem o time ganhar 2 partidas, já ficam emocionadas, calma, daqui a pouco vai perder 1, 2, daí vai ganhar mais 1, 2, tem uma sequência difícil aí, calma. Lucas Campos, 33. Aonde você estava no jogo de volta da Libertadores de 2012? Estava em Dublin. Morei na Irlanda esse ano. Inclusive, os mais ratos da internet aí podem tentar procurar. Eu apareço às 6 da manhã de Dublin, né? Porque o jogo foi na madrugada. E quando o Corinthians vence o Boca Juniors, eu assisto num bar chamado Woodshed, lá na Irlanda, né? Na Parnell Street. E a gente sai enfim, emocionado com o título e os corintianos invadem as ruas de Dublin. E tem uma matéria da Sport TV que estava com seus correspondentes espalhados pelo mundo que filmam os caras comemorando. E tô lá, eu no Spire, que é o ponto turístico lá, a agulha apontada para cima. E eu tô lá, cara, comemorando, gritando vai Corinthians no Sport TV em 2012. Tava na Irlanda. Que momento, hein? Que grande momento. E o Lucas mandou uma série de perguntas. Ainda joga FIFA? Não, parei com as drogas. Parei com isso. Tá louco. Primeiro que me tirava a sanidade mental, né? O Ultimate. Segundo que com filho você não pode se dar o luxo de ter um tempo tão valioso desperdiçado, né?
Aliás, esses primeiros anos da paternidade é uma delícia, né? Outra coisa. Então, como é que eu vou ficar jogando FIFA e deixar de brincar com a minha filha? É muito difícil isso. Não consigo equilibrar, até porque o trabalho me demanda muita coisa. E terceiro, porque eu estava quebrando coisas dentro da minha casa, né? Enfim, estava jogando o controle pro teto, enfim, quebrei parede. Não aguentava mais, cara. Tava sofrendo, tava sofrendo. Ele manda aqui como foi cobrir o Super Agosto na pandemia. Foi uma das experiências mais duras da minha vida profissional. Primeiro porque os meus colegas de equipe estavam vivendo o mesmo que eu estava vivendo, né? Aquela ansiedade, aquela angústia, aquele problema que todo mundo viveu na pandemia, aquela vontade de fazer alguma coisa, de trabalhar, de, enfim, estar num jogo de futebol. E só quem estava em Portugal, por determinação da empresa, conseguiu, eu e a Carol Albuquerque, né, que é a nossa cinegrafista, conseguimos estar nesse Super Agosto. Então, todos os outros não foram escalados. O que foi bem pesado a nível profissional, porque eu tive que ficar com todos os clubes. E que também foi meio chato, né? Porque, enfim, eu queria estar com os outros tinham seus clubes aqui em Lisboa e tal. E depois, o fato de não ter torcida não parecia a reta final de uma grande Liga dos Campeões, mas havia uma sede do público muito grande sobre o evento. Foi a final mais assistida da história, né? O Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Então, a demanda era muito alta, a responsabilidade era muito alta por todos os clubes que tinham na mão, e depois as coisas que aconteciam explodiam, né? Pro bem e pro mal. Por exemplo, eu lembro do Paitaon, lembra? Fui eu que perguntei pro Neymar, que inclusive foi pro documentário do Neymar e tal, virou um fã. Cara, do nada, eu tava com a minha voz no funk. O Brasil inteiro quer saber, o Paitaon, e tudo explodiu, assim, explodiu de um jeito fantástico. Qualquer imagem que eu fazia atrás do gol, explodia, viralizava. Aquela do Vidal mordendo a placa, fui eu que fiz. Aquele passe do Neymar contra a Atalanta, fui eu que fiz. Enfim, tem muita coisa de lembrança. E tem para as coisas ruins também. Eu lembro que aquela parada do. Como é que é? Da previsão do Beckler do Barcelona, né? Que a gente brinca, porque o Beckler sempre é pessimista em relação ao Barcelona. Eu lembro que eu saí da tela e aquilo viralizou, né? E aí, meu amigo, furou a bolha, veio uma galera querer me matar, né? Enfim, achando que eu fui desrespeitoso e tal. Eu mandei todo mundo para aquele lugar, citei, parafraseei Adriano Imperador, que Deus perdoe essas pessoas ruins, e segui o jogo. Mas pro bem ou pro mal, só pra vocês terem uma ideia, aquilo lá foi intenso. A palavra é essa, intenso. Sá 23 Cruz, Quesada, vives em que lado do Porto? Hoje, eu vivi muito tempo no Carvalhido, hoje estou morando em Perafita, é a localidade, perto da praia, muito perto da praia, gosto da praia. Meu escritório é lá e assim já dizia Chorão, do Charlie Brown Jr. Jefferson da Silva Amorim, por que está em 2 centros financeiros da Europa? O Frankfurt não poderia ter investimentos para voos maiores? Rapaz, sei lá, Jefferson. Eu não sou especialista em aviação, mas eu sei que o aeroporto de Frankfurt é um terror, cara. É um terror porque eu sempre passo por lá, já quase perdi voos lá. É grande, é cheio, enfim, sempre tem algum atraso. É muito grande. O 01 Schumacher mandou. Qual o melhor 11 de Portugal para o Euro? Vamos falar muito de Eurocopa mais pra frente. Tem que pensar nisso. Vai, sei lá, Diogo Costa, João Cancelo, Pepe e Rubem Dias. Lateral esquerdo, Nuno Mendes. Ou o Rafael Guerreiro, mas acho que o Nuno Mendes talvez. No meio campo, Palhinha, indiscutível. Bernardo Silva, Bruno Fernandes. E lá na frente, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. É um bom 11, né? É um bom 11. Não é o ideal, mas eu tô projetando o que vai ser. O que vai ser. Talvez o Bernardo Silva na ponta e mais um jogador de meio campo. O Otávio, por exemplo, ou enfim, outro jogador.
O Igor Reis, 182. Existe algum jogador recente do Bayern que possa vir a ser técnico do Baião? Sim, Thomas Miller, né? Quando parar, eu vejo ele muito como treinador, assim, liderança, postura, entendimento tático do jogo. Nunca foi um primor de habilidade, né? Skills. Mas sempre foi um cara que entende muito do riscado. Road Big Dream. O que aconteceu com o Chelsea nessa temporada? O Chelsea é um exemplo de como uma má administração, independentemente de quanto dinheiro você tem no bolso, gera problemas, né? Porque o Chelsea saiu contratando à torta e à direito, sem um diretor esportivo competente, sem um treinador definido, foi contratando, foi gastando muito dinheiro e não montou um time. E pelo contrário, criou muitos problemas no vestiário exatamente pela quantidade de jogadores que tinha, que queriam uma oportunidade no time, só que já jogam 11. É uma loucura o que o Chelsea fez. Igor Reis, Coman, Gnabry e Sané devem continuar no Bayern? É uma boa pergunta. Acho que sim. Talvez um deles saia por conta de oportunidades, mas pelo menos dois devem ficar. Informações, isso que a gente tem lá da Alemanha. Quesada, Derlisson Oliveira. Se o Tite cai no Flamengo, o Antônio Oliveira corre risco no cargo do Timão? Não imediatamente. Eu acho que é uma sombra. Toda vez que o Tite estiver fora disponível no mercado, ele vai ser uma sombra para qualquer treinador que estiver no Corinthians, mas acho que nesse momento não. Nesse momento não. E eu também não vejo o Tite caindo no Flamengo. Pelo amor de Deus, né? Seria uma loucura do Flamengo se fizesse isso. Vitinho07 mandou. Não, Vitinho 7 só. Não é 0, nem 007, nem 07. Enfim. Palpites para os finalistas da Champions League. Eu vou numa final entre esse escudo e esse aqui. Uma final alemã. Se acontecer uma final alemã, eu vou ficar insuportável. Mais provável que teremos aí Paris Saint-Germain e Real Madrid, né? Mas se acontecer uma final alemã... Matheus Lima, o que acha de Arne Slot pro Liverpool? Acho que é um treinador promissor, vai conviver com uma sombra de Jürgen Klopp no Liverpool, qualquer treinador que chegar lá vai passar por isso, mas sinceramente o Fred Caldeira tem um vídeo muito bom sobre isso, e acho melhor vocês escutarem quem estudou o Slot. Eu vi poucos jogos do Feyenoord, não tenho tanta base assim para falar. Poderia fazer uma pesquisa aqui, fingir que eu sei falar para vocês tudo, mas às vezes eu não consigo acompanhar com tanto afinco assim, e o Fred fez isso, né? Então eu vou dar o braço a torcer ao meu querido amigo Bigoleta, e ele realmente pode ser uma boa. Agora, o que eu acho é que o Liverpool sabe muito bem o que quer, né? E descartou o Rubem Amorim exatamente porque o Rubem Amorim errou no jeito que negociou. E aí nem tô falando só do Rubem Amorim, mas a pessoa que tá acima dele negociando por ele, né? Aquela parada de ir pro West Ham, negociar, pegou muito mal com o Liverpool, pegou muito mal com a torcida do Sporting. Enfim, eu gostaria mais de ver o Rubem Amorim no Liverpool do que o Slot. Acho que ele é mais testado, inclusive com mais bagagem a nível de Europa, ou a nível até de contexto de briga por título, do que o outro treinador. Mas a vida é assim. Acabou. Acabou, não é a primeira. E ó, vou falar pra vocês me encheram de perguntas dessa vez, hein? Era pra um programa de 2 horas. Vai ficar muitas por responder aqui, até porque eu tenho que pegar um cineminha com a patroa, que já está me chamando, né? Então vocês vão me dar licença. Mas eu vou terminar respondendo uma sequência aqui. J.R. Brito, quais as chances de ter um Der Klassiker na final? 70-30 para não ter. 70-30. Mas pode mudar. 30 é muita coisa para quem achou que não teria nunca. Thiago Laranjeira, fala Quesada, qual seria o melhor nome para reforçar o Benfica? Um abraço aqui de Portugal. Para ser treinador ou algum jogador? Cara, eu acho que o Benfica tem que contratar um lateral esquerdo, né, que desde o Grimaldo, enfim, as coisas não funcionaram. Talvez mais um meia de articulação ali. E tentar evoluir os caras que tem lá dentro. O Benfica tem um plantel muito forte, assim. Talvez um novo treinador chegando consiga extrair mais do que o Roger Schmidt faz. Mas isso é conversa para mais tarde.
O Lucas Brungalina mandou: tu se formou em qual universidade? Metodista de São Paulo. Um abraço para a galera da Metô, do jornalismo da Metô, que me acompanha aqui também. Não sei se a faculdade ainda tá tão boa quanto era na época que eu fiz, mas modéstia à parte, foi muito, muito foda. A faculdade foi muito boa. E para terminar, o Peixuluga. Peixuluga? Rapaz, mandou Brahma trincando ou Guinness quente? Brahma. Cerveja quente não dá, assim. A temperatura ambiente, uma paradinha, até rola, mas cerveja quente não dá. Por falar nela, tchau pra vocês.